Primeiríssimo programa do Tudo ou Nada. Estamos agora no novo formato. Né, Vineta? Fala, Kim, tudo bem, meu irmão? Boa sorte para nós. Boa sorte para nós. Bom, a gente está aqui começando o programa, só explicando um pouquinho, né? A gente ficou um tempo out, a gente estava na Kiss FM, era um programa de entrevistas, e aí a gente teve o privilégio agora de começar esse novo formato, entrevistas, vai continuar com a mesma qualidade, a de hoje também, né? Tá muito sério, irmão. A de hoje? A de hoje é maravilhosa. A de hoje é maravilhosa, né? É sério, é que eu tô falando a primeira vez aqui, estamos na abertura, estamos na abertura. Camisa cinza, vai. Então é que, na verdade, essa camisa aqui do Luiz Miguel é uma camisa que dava sorte, não dá mais, não dá mais ninguém. Depois dessa, fudeu. Então esse programa aqui, a ideia é trazer conteúdos, empreendedorismo, mercado financeiro, vamos falar de finanças, vamos falar de modo geral de tudo, mas de uma forma bem descontraída e relaxada, sem pressão, o convidado para interação também, vamos falar de dinheiro, vamos falar de tudo, que aí seja uma coisa que fique pertinente também, que ajude aí para quem está assistindo, ouvindo. Enfim, é o primeiro programa, eu espero não, né? Vai ser o primeiro de muitos. E obrigado aí pela audiência. Vamos começar? Assiste aí, pessoal, dá um recadinho. @podcast, tudo ou nada. Ah, verdade, as mídias aqui, a gente está agora no @podcast, né, que é o nosso Instagram, também no YouTube, e aí fala pro papai e pra mamãe, se você estiver doente em casa, não tiver nenhuma série assistindo, nada legal, coloca o podcast aí, que eu acho que vai ser legal, uma horinha pelo menos, né? Uma horinha e pouco, pelo menos que quem assistir vai se divertir e vai aprender um pouquinho sobre investimentos. Acho que a ideia do programa também, Kim, é sair um pouco daquela coisa quadrada. Todo mundo quer falar, tem muito canal de investimento, de finanças, de empreendedorismo na internet. Mas assim, muitas das vezes é uma coisa meio quadrada, uma coisa meio, sei lá, metódica. Mas tem uma coisa do mercado financeiro que eu acho engraçado. Quem sabe, fala que sabe, ou tá errado, ou tá alienado ou tá mentindo. Porque, na verdade, o mercado financeiro é muito complexo. Na verdade, tem algumas mazelas, alguns caminhos aí para você tentar se proteger. Sabe quem sabe muito do mercado financeiro? Quem? O Eu Banco. Porque esse programa começa aqui com um patrocinador, que é o Banco. O Fábio Lousada aqui, inclusive, teve aqui. É parceiro nosso no Entre Shows também. Ele tem uma escola de certificação. Então, assim, eu já tenho 16 anos de mercado financeiro, o Kim já tem uns 50, pelo menos, trabalhando nisso. Sim. E a gente sabe que para você virar um profissional, você precisa tirar certificações, né? Exatamente. Principalmente CPA 10, CPA 20, CFP, que permitem você trabalhar no mercado financeiro e exercer a função. Sem ela, você não consegue. E o Fábio Lousada, ele tem já muito tempo de experiência. Ronaldo também. Eles montaram uma escola que a gente está junto, tanto aqui quanto indicou para o Entre Shows, né, para fazer essa parceria, porque a gente realmente acredita. E lá você vai conseguir fazer seus estudos para tirar certificações, para você ter uma ideia aqui, CFP é uma certificação do mercado. Uma pessoa que trabalha com essa certificação, ela ganha em média de 5 a 10 mil reais. Então, assim, você sabe que para hoje no Brasil, você ter um salário em média de 5 a 10 mil reais não é uma coisa fácil. Então, assim, você tem que estudar e tem que se especializar. Então, tem o QR Code na tela, quem quiser saber mais, tem o link na descrição. Você pode se inscrever nos cursos, você vai aprender do começo até o fim. Se você quiser mudar de profissão, se você quiser uma profissão nova, eu indico, o Kim também indica, Eu Me Banco. Vai lá, conversa com o Fábio, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, né, irmão? Legal, gente. Esse é o Eu Me Banco para você se especializar e poder também, né, pegar o certificado para poder trabalhar em instituição financeira, porque elas exigem isso. Eu Me Banco é nosso parceiro. Obrigado aí, vamos começar o nosso programa. Já me intrometendo, não é de hoje, porque eu já soube que tem mais de 100 mil alunos que se formaram com ele, que já estão trabalhando em várias instituições financeiras aí pelo Brasil todo. Então, galera que está de olho nessas novas vagas aí, não pode perder tempo. E acreditou no projeto, né, Cris? Pois é, exatamente. A gente está aqui, saímos da rádio, estamos aqui em parceiros do Entre Shows. E o Eu Me Banco é o nosso primeiro patrocinador, firme e forte. E o primeiro patrocinador e a nossa primeira convidadíssima. Essa mulher que brilha hoje, né? Tem umas perguntas aqui pra ela. Tem pergunta pra cá, pergunta cabeluda que a gente tem pra ela aqui. Conversar com um amigo gravando é complicado, porque ele já sabe muita coisa. Se tem pergunta pra fazer... É cabeludo. É cabeludo. Não, tem umas perguntas que a gente sempre vê por um lado. Pode começar? Claro, já deu. Já começamos. Tudo bem, Cris? Obrigado. Apresenta ela primeiro, Cris. Cris, vamos falar hoje, vou apresentar você. Eu vou falar, mas peraí, vamos apresentar o Cris Paiva. Não, quem vai apresentar você, ninguém conhece você. Mas como é que eu vou apresentar a Cris Paiva? Stand-up, podcast bombando, o Entre Shows agora você está maestrando. Pô, tá legal o Entre Shows, hein? Tá muito legal, um programa cara. gostoso aí, muito legal. que acontece todo meio-dia, de segunda a sexta, eu participo na quarta-feira, é bem legal.
Como é que eu apresento você? Calma Apresentadora? aí, eu já vi falar assim, ó, apresenta ela como amiga da Yas. Essa brincadeira, como é que é essa brincadeira aí? Não, porque na verdade, na primeira semana de Vênus, quando a gente começou a fazer o Vênus, eu não sei por que tem essa coisa de Competição? de competição feminina, eu não sei por que vem isso, ou enfim. E aí alguém mandou. Você imagina, a primeira semana de Vênus, a gente nervosa, porque era uma coisa totalmente nova pra gente, então a gente tava ainda se habituando ao ambiente podcast. E aí, então a gente tava meio tensa, mas a gente tava tensa com o trabalho, né? Mas a preocupação era o resultado? Claro, a entrega, como ia ser, como é que as pessoas iam receber a gente. A gente chegou no Guarda-Chuva Flow, que já é um enfim, nome. que é gigante, então a gente não podia decepcionar. Mas, ô Cris, você tinha saído da Transamérica, que você fazia rádio? Eu ainda tava lá. Você tava lá ainda? Tava, então é simultâneo. tava. Beleza. Não, eu já tinha feito rádio algumas outras vezes na vida e já tinha feito podcast áudio algumas vezes. Vídeo era a primeira vez, o videocast que a gente chama, né? Inclusive o Vênus foi o primeiro videocast feminino do Brasil, não tinha nenhum de mulher rodando. Mas o que eu ia comentar dessa história da brincadeira com a Yas é que daí na primeira semana, alguém, no primeiro, segundo dia, sei lá, foi e postou a gente lá apresentando e a pessoa comentou assim, é nítido que elas não se dão bem. E aí, acabou, a gente não viu na hora, porque a gente não vê o ao vivo os comentários, né? Diferente do Entre Shows, que é uma coisa mais entretenimento, lá a gente não vê na hora. Acabou o programa, eu lembro que, então era uma terça-feira, porque eu lembro que a gente tinha ficado, porque tava rolando o paredão do BBB, e a gente ficou lá no estúdio, ligamos a TV, tava todo mundo sentado no chão comendo pizza, a gente lá rindo. Aí a gente viu esse comentário, aí a gente começou a rir muito, porque a gente uma do lado da outra segurando a pizza na mão, assim, é nítido que elas não se dão bem. E aí a gente abraçou esse bordão, pegamos para nós esse bordão, e hoje ele é uma luminária no nosso banheiro. É nítido que elas não se dão bem. A gente fez uma luminária, Sério? escrito isso no nosso Já banheiro. coloca uma competição de uma coisa que às vezes nem Que nem existe. E daí a gente brincou, falou assim, se as pessoas soubessem o quanto a gente quer que isso dê certo, não iam nem cogitar uma possibilidade dessa, porque a gente trabalha demais pro Vênus dar certo. É uma Quantos coisa... entrevistados já foram lá no Vênus, Cris? Uma galera. Mais de 300. É muita coisa. É porque assim. ele tem uma periodicidade maior, né? Então, É porque são... Na verdade, a gente começou, na primeira reunião que a gente teve com os meninos lá, a ideia era 3 por semana. E aí, eles falaram, a gente quer 3 por semana, a gente tá bom. Eles falaram, conforme vocês forem sentindo necessidade ou quiserem, vocês aumentam. Aí a gente começou no dia 26 de janeiro, a gente não terminou fevereiro sem aumentar. De março pra frente... Mas vocês foram o segundo podcast do Guarda-Chuva Flow? Não, já tinha outros rolando lá na casa, mas a gente foi o primeiro projeto deles. O que acontece? Outros podcasts, como o Podpah, por exemplo. Começou lá, O Podpah, ele só começou porque o Flow cedeu o seu espaço. Então, o Flow já tinha a estrutura, Flow, estúdio, câmera, microfone, que não é barato, a gente sabe. E o Podpah... A câmera não precisa de um carro, porra. Pois é. Câmera. E o Podpah ia começar e os meninos, tanto o Igor quanto o Monark, que tem um coração gigante, falaram, olha, pode usar aqui. Ah, mas e valor? E não sei o que deles? Não, vem aí, depois a gente vê. E aí nessa de vem aí, depois a gente vê, os meninos começaram lá. Naquele momento, tudo que se tinha de conhecimento de videocast no Brasil era aquela mesa escrito Flow, né? Já existiam outros podcasts, mas videocasts, Mas era eles isso, evolucionaram. eles trouxeram para o Brasil, de fato. E aí, com a imagem da mesa Flow, o Podpah começou a crescer, porque chamava atenção visualmente, e eles entregavam um conteúdo de fato legal, então eles bombaram. Só que eles bombaram assim, foguete, foi uma Quem, explosão. o Podpah? O Podpah. É porque o Flow já estava fazendo isso faz uns 2 anos. 3 anos, E o Podpah em 3 meses Isso. explodiu. Então, mas porque, você entende, eles pegaram, e não tô aqui, e não é de forma alguma demérito, eu tô falando, eles pegaram um hype que foi construído e embarcaram nesse hype. A grande questão que aí, o que aconteceu depois eles não tinham um contrato. Eles não tinham, usa aqui minha casa até você se dar bem. Quando os caras se deram bem, eles falaram, agora não vale mais a pena pra gente continuar aqui, vamos montar nosso estúdio, beijo, tchau. E foram embora. Então, aí que virou aquela eterna briguinha do, não sei o que. Que pros caras, na verdade, pro Igor e pro Monark, é meio que assim, cara, foda-se, os caras estão lá fazendo deles, a gente tá aqui fazendo o nosso. Eu que sou uma pessoa que guarda muito rancor e detesto ingratidão. Então, eu fico assim, não podia! Tinha que continuar. Você comprou essa chamaram pra briga? fazer lá, ou Eu não? comprei total. Os caras te chamaram pra entrevistar alguma vez lá, o Podpah, não? Não, porque eu não sou doido, né? Sabe que não vai. Já sabe que não vai. Já sabe Ô, que eu não Cris, vou. Ou eu posso até, se eles chamarem, eu vou.
E Mas os- meio que É, ao deu vivo, uma eu vou falar ferrecida isso agora, né? Principalmente na com, real- com um caso que aconteceu no Flow, eu vi que estavam conversando. Mas é eles- que ficou feio pra eles, porque no dia que aconteceu toda aquela confusão com a questão do Monark, eles entraram ao vivo comemorando. Eu vi. Ah, mentira que os caras fizeram Entraram. isso. Pois O Caralho. primeiro frame do programa, do ao vivo, foi falando que dia maravilhoso hoje. Nossa, louco. que dia bom, né? Você Tô tão acompanha o feliz podcast, hoje. irmão? Assista. Você é Ah, podcasteiro. é, Vini? É. Podcasteiro. Mas, não foi, não, mas naquele dia tava todo mundo olhando aquilo. É. E todo mundo queria saber o que os caras iam falar. Sim. E a primeira... Todo mundo você, porque eu não, bicho, eu nem É, sabia de não, acontecer. mas Né? Porque todo mundo falou assim, já existia a briga entre o Podpah e o Flow, uma briga que estava meio velada ali por um tempo, só que assim, aconteceu o caso do Monark. Aí todo mundo deve ter pensado, vamos ver o que o Igor e o Mítico vai falar. E a primeira feminista falou assim, que dia maravilhoso hoje. Nossa, que bom, né? Mas, Que mas dia depois gostoso. eles... Agora teve o Então, é que- Monetiza Flow. Então, mas é porque daí a galera comeu o cu deles nesse dia. Que ridículo que vocês fizeram, isso não se faz. Porque assim, a briga ali é uma coisa meio unilateral, né? Nunca teve uma briga do Flow com eles. Foi sempre uma Teve coisa o que a caso galera... lá que comprou o domínio, né? Cara, isso é uma grandíssima mentira. Caralho, Porque você é o um que puta de um acontece? fofoqueiro, Eu hein, sou meu? fofoqueiro das Porra, podcasts. Mas é velho. bom, porque daí Você eu posso podcast de esclarecer. finanças nem de fofoca. Mas Não, isso manda é podcast finança. da Maria Mas isso é Braga. finança. Isso é Não, finança. Você bota uma pessoa dentro da tua casa Não, pra Maria pessoa Braga, cara. sai, Hoje os podcasts... abre uma empresa e não te bota de sócio? Hoje os podcasts são empresas que valem milhões. Uhum. O Flow, acho que se a Nossa, Cris, por enquanto não vale 10 esfirra, mas beleza. se a Cris por quiser enquanto aqui comentar tá isso, foda. o Flow, ele é uma empresa que tem muitos funcionários. O caso do Quase 100 Monark funcionários. foi revelado que deu um prejuízo muito grande pro Flow. O Podpah também é uma outra empresa que gera uma receita gigantesca. Então, hoje, o business, se você parar para pensar, dá mais dinheiro, às vezes, publicidade do que um programa que passa na Bandeirantes fazendo... E aí, eu já vou falar, inclusive, sobre o jeito de negócio de um e do outro. Mas só pra concluir o assunto, pra gente não perder a linha do raciocínio, que eu já me perdi aqui, onde é que eu tava mesmo? Não, você tava falando, a gente tinha falado sobre Não. o primeiro dia que ele entrou e ficou ruim para ele. Que ficou, então, eu ia falar do negócio do domínio, só pra, Do domínio. pra explicar. Todo projeto que começa no Flow, eles compram um domínio de imediato pra não ter problema, previamente. Então, assim, quando a gente pensou o nome Vênus, já tinha sido pensado 2 nomes antes. Os 2 outros nomes já estavam comprados. Pra não ter perigo de, entendeu? Quando começou o Tem Dado em Casa, eles compraram, tipo, é esse, compra. Às vezes, sem brincadeira, a gente tá no ar, no Vênus, às vezes, e a gente brinca com uma ideia. Vamos abrir uma loja chamada Vênus Fashion? Imediatamente, Comprou o domínio. eles compram domínio. Porque se a gente resolver levar aquela... É que eu botei aqui uma coisa absurda, mas... Entende? Se a gente tem uma ideia e brinca, o Veiga já vai na hora e compra o domínio, pra não ter perigo de alguém fazer. Então, essa compra de domínio, ela foi feita de fato por eles. Naquele primeiro momento. Mas... Só que depois, o que acontece? Tava com eles. Nunca foi pedido. Depois eles entregaram. O que eles fizeram ali foi usar como piada um domínio que tava com eles. Não, mas daí você entrava no Foi domínio e isso. tava escrito Flow, o maior podcast do Brasil. É, Foi claro. uma piada. Foi uma piada pra aquele dia. Depois, foda-se. O negócio é, eles compraram, nunca foi pedido, tava lá. E aí, caralho, tá aqui esse domínio. Vamos zoar? Vamos, zoaram e depois deram pros caras. Eu não julgo. É que daí a galera... Ai, usa... Não foi hoje. Olha a data que foi comprado. Tem 2 anos que foi comprado. Enfim. Mas sobre Não, eu queria te perguntar sobre, se você permite, nesse caso todo, você trabalha dentro do Grupo Flow. Sim. Falando em negócio. Quando teve o caso do Monark, ficou muito falado que os patrocinadores estavam saindo, teve carta pública de patrocinador que estava abrindo mão. Uhum. Isso é receita direta, tirando a monetização. Para quem Sim. não conhece o canal do YouTube, né, o Flow ele tem monetizado pelo YouTube, ele tem a monetização dos patrocinadores. O que mais que ele tem de receita dentro do canal? A grosso modo é isso. Patrocínio e... Patrocínio direto E, e monetização. a Essa monetização. pergunta se estende pelo Vênus também, né? Porque Sim. o Flow Então, na verdade, automaticamente o Vênus. Antes de mais nada, a desmonetização, ela foi uma grande injustiça. E eu digo isso sem o menor medo de dizer, porque assim, ainda quem defende que o Monark merecia uma punição, então, vamos lá, tem pessoas que acham que não merecia e tem pessoas que acham que merecia. Eu vou falar com ela, porque quem acha que não merecia já estava discordando da desmonetização de cara. Eu vou falar com quem acha que merecia. Ok, tá tudo bem. Ele não estava mais lá. O Monark saiu no mesmo dia. No mesmo dia. E não é saiu do tipo, saiu e foi pra casa dormir. Saiu. Saiu da empresa, saiu, novo CNPJ, tudo. O novo CNPJ não, continuou o CNPJ, mas eu digo assim,
cara saiu da empresa. Ele de fato saiu, a Abriu parte dele mão foi de comprada, ele saiu. E mesmo assim todo mundo demandou. E aí o que Uma acontece? E aí passaram-se dias e desmonetizou. Então você entende que o negócio era com ele, certo? Sim. Ele não estava mais pagando por nada. Por isso que eu tô falando, ainda Ele com pagou quem o acha... prejuízo que ele tomou saindo da empresa, né? Isso, que pra ele, embora ninguém vá acreditar, porque poucas pessoas o conhecem, né, em termos de Brasil, poucas pessoas o conhecem pessoalmente, pra ele, se falassem pra ele, olha, você vai perder tudo financeiramente que você investiu, mas você pode continuar apresentando, eu tenho certeza que ele toparia, porque ele ama aquilo. Ele toparia se a questão fosse, então tá, então você perde a sociedade absolutamente, mas você continua lá de apresentador com um saláriozinho lá. Ele ia falar, top. Você faria isso pelo Vênus? Mas não Faria. por uma cagada. Fala, Cris, a gente não vai te pagar mais, vem de graça aqui. É que hoje eu Você sou iria? sócia do Vênus, né? Sim. Hoje eu sou sócia do Vênus, como ele era Mas também. Mas no início, você eu faria era isso de graça? apresentadora. Mas você faria isso hoje? Fazer o Vênus de graça. Pra apresentação, porque você hoje é uma apresentadora, você Sim. gosta, você Sim. tem jeito pra isso, e eu acho que de certa forma você se encontrou mais ainda do stand-up. Eu acho que eu acabo. Se fosse uma situação. É porque. Você escolher isso, essa opção. Não, eu faria uma coisa minha. Faria sua? Se eu tivesse na situação de, olha, abrir mão de tudo, então eu preferia seguir o caminho de não. Então. Porque aí que entra a coisa. Eu não venho do podcast, né? Os meninos vêm do podcast, eles são da internet. Mas você Eu se não encontrou sou. no podcast. Sim, mas eu sou humorista. Sim. Todo lugar que eu cheguei pela comédia. Eu cheguei na rádio pela comédia, eu cheguei no cinema pela comédia, eu cheguei na TV pela comédia, eu cheguei em todos os lugares que eu cheguei pelo palco. Então, eu sou do palco. Pode dar merda em todo o resto. Eu sou do palco. Assim como o Danilo já falou isso algumas vezes. Se ele perder o programa, eu volto a fazer show. Mas Você você não pode se vir uma prepara. pandemia aí no meio do caminho. Pois é. Ah, mas a pandemia não impede a pessoa de fazer. Mas eu continuei fazendo roteiro. Não, ela continua fazendo roteiro, mas na pandemia a maioria dos humoristas Ô, Cris, zero você receita. se prepara, por exemplo, para fazer uma entrevista no Vênus? Alguma tirada de comédia? Você faz alguma Não. apresentadora ou é tudo no improviso mesmo? Tudo no improviso, eu não gosto nem de pesquisar a vida da pessoa. A Yas gosta de pesquisar alguma coisa, ver alguma coisa pregressa da vida da Para pessoa. poder perguntar dentro do sentido, ali, dentro do contexto? Eu gosto do papo. Eu gosto de ser sincera com a pessoa que está me assistindo no sentido de, se eu de fato não conheço a pessoa, então nós vamos conhecer essa pessoa juntos. Não sei nada, não sei porra nenhuma da sua vida, a gente vai descobrir E agora. o YouTube né? remunera. Porque não é uma entrevista, é uma conversa. A partir do momento que é uma conversa, imagina, Mas o YouTube, desculpa, o YouTube remunera pela quantidade de visualização e pessoas que estão assistindo, de certo? tudo. É visualização, Tá, e você tem, por exemplo, Comentário, na hora que você está curtida. fazendo um podcast, você tem alguém medindo, falando, ó, tem, sei lá, 50, 200, 5 mil pessoas assistindo. Tem avisando a gente? Não, e você tem essa informação na hora ou não? Porra nenhuma. Porque é ao vivo, não é? É. Ah, Não, a entendi. gente nem lê o chat ao vivo. Entendi. A gente Não, porque não- às vezes tem uma forma zero. de, tá aumentando a audiência, não tá aumentando, fala isso, fala aquilo, não tem um maestro Não. conduzindo isso. E principalmente no Vênus, a gente não caça clique. E por incrível que pareça, tem podcasts que têm essa tendência de polêmica, vamos falar de polêmica e tal, porque tem. Gerar o corte, Tem. né? E ok. Mas Eu a vi gente. assim. Eu gosto de gerar o corte, cara. Eu vi É nesse isso aí. Então, mas a gente ganha no outro lado, a gente ganha na confiança. Por exemplo, a Laerte. O dia que a gente anunciou que a Laerte ia no Vênus, a internet. Se você ir lá no nosso Instagram, na agenda, tá tudo. Não acredito que a Laerte não topa nada. Ela não vai em lugar nenhum. E ela aceitou ir no Vênus. Exatamente porque todo mundo que ela consultou falou pra ela: pode ir que lá é Que tranquilo. não vai ter uma pergunta Pode ir, pra... que ninguém vai te botar em saia justa, ninguém fica tentando caçar alguma coisa. Cara, a gente conversou, a gente recebeu uma atriz que ela tinha acontecido uma situação na vida dela e a mídia era aquilo. Sabe quando o nome da pessoa é aquilo? Não tinha como fugir do assunto. Não era o Givaldo, não. Mandaram O Givaldo. mandaram ela O pra gente Givaldo. e falaram, só não pode falar disso. Aí a gente, 2 horas com a imagina. pessoa aqui, o assunto é Imagina. esse. E a gente, Puta aí. Conversar Pois com a o gente Givaldo fez. e falar, Ô, Givaldo, Givaldo. não vamos falar sobre aquele caso. Vamos falar do caso. O que, Givaldo? Não tem mais o que falar. É. né? E a aí, gente- como é que foi? Mas vocês não A gente perguntaram? bateu um papo com ela. Mas Ué, perguntaram sobre o assunto? Não, Puta que Cara, Em o cara- nenhuma, se o entrevistado pede pra não falar, você tem que... A gente tem não que- fala. tem Ô, que- teve uma banda na rádio, teve um cara que era uma banda lá que tava brigando, não vou falar o nome, e aí justamente na pauta era isso, falou, ó, o cara tá brigando, saiu da banda, não pode falar nada da briga que ele tem com a banda. Falei, porra, cara, como é que eu vou perguntar isso, velho? Aí fiquei perguntando de stream, um monte de coisa, eu tava doido pra perguntar. E aí, Cada uma. Nosso programa é sobre finanças, fala sobre dinheiro, né? A gente foi entrevistar na rádio
um cantor de rock brasileiro famoso, né? É. Uma das maiores bandas Sim, do Brasil. é. E a gente conversando com o cara, falando de finanças, o cara não... Aí no outro dia sai a notícia. É. O cara tinha sido processado por uma mulher que faz, sei lá quantos anos não pagava Pensão, pensão. é. A gente tem dessas coisas, né? Entrevistado. Sim, Você normal, defende. acontece, né? Mas, Cris, deixa eu emendar Vamos uma... lá. Eu olhei 43 pra ele e fui embora. E vamos embora. Emendando a pergunta, a gente tá falando um pouquinho de monetização. Hoje, você tem a monetização que você tem do programa principal, você tem a monetização dos cortes, você tem um de caixa, o seu show, que é um show que você acaba fazendo, que pelo que eu vi, conversei com alguns humoristas, é uma fonte de receita, acho que talvez uma das mais importantes, e você também tem patrocínio direto. Como é que você sente? Pra você, como é que é isso hoje? O que pesa mais nessa balança e para outros humoristas? Por exemplo, eu percebo que para alguns podcasts muito grandes, o impulsionado, o Google, o YouTube é uma das principais fontes de renda, né? Acredito que por isso que o Flow deve ter impactado tanto. Mas para você, pessoalmente, como é que tá a sua vida? Então, quando a gente estava falando dos patrocínios que caíram, né, naquela situação. Quando os patrocínios caíram e as marcas saíram e tudo mais, o que acontece ali na gente nós somos um guarda-chuva e a grande maioria dos patrocínios, não todos, mas a grande maioria, eles são vendidos pela casa. Não é Vai do um Vênus. pedacinho pra Não todo é do mundo. Vênus. Não é Um do pedacinho pra todos. Não é para todos, a marca escolhe obviamente onde ela vai. Ah, tá. Mas quando ela fecha, ainda ela escolhe, quero ir no Flow, quero ir no Vênus e quero no Ciência Sem Fim. Ela escolhe os 3. Mas ela escolhe, faz o contrato, ela escolhe 4 inserções aqui, 8 ali, 6 aqui, beleza. Ela fechou, mas o contrato é 1. Então, naquele momento, o que aconteceu? Os outros podcasts da casa perderam seus patrocínios, não porque a marca queria romper, mas é porque era um contrato só. Eu Então, não poderia naquele manter momento... no Vênus e falar assim, não, tira do Flow, mantém Então, no Vênus. Isso foi modificado? Até poderia. O problema é que teria que desfazer aquele contrato e fazer um novo. Na hora de fazer um novo, a marca fala, então, deixa... Entendeu? Vamos Ainda mais com pensar. a turbulência toda que está Depois a gente volta e tal. E voltaram. Voltaram já. Mas, Mas mudou o modelo de contrato, agora é direcional ou continua nesse esquema aí? eu acho que continua na mesma coisa. A menos os que são individuais. Os que são individuais são só de cada programa. Mas vamos lá, sobre os valores. O que segurou o Vênus foi o nosso AdSense. Então você imagina, do Flow saiu tudo, saíram os patrocínios, o YouTube cortou a monetização. Então foram 2 meses sem entrar R$1. Você tem uma ideia de valores? Você acompanha os valores? Por milhões de visualizações? Quanto isso do gera? Vênus? Porque isso muda muito, né? As pessoas acham que é um preço único, sabe? Não é. Você tem 1 Pra milhão de podcast paga menos. visualização e você tem aquele tipo É de... escala essa parada? Não é. Cada conteúdo depende muito do patrocinador. Porque se você tem um conteúdo que é interessante para um público de alta renda, existe uma divisão lá, um book de palavras que a pessoa vai pesquisar. Então, assim, para mim é interessante colocar Mercedes no seu programa. Então, fica mais caro. Então, assim, não é igual para todo mundo. Não é. Aposto que o Vênus deve ter um público qualificado. Eu acredito. Eu tô falando por até mais qualificado que o Flow. Sim. Porque o Flow ele deve ter uma audiência muito grande, só que com um ticket médio menor de Sim, pessoas. sim. O E seu- a idade menor que naturalmente dá o ticket médio menor, né? É. Então, o público Vênus é 25, 35. E eles pagam mais por anúncio. Mas, na real, assim... Ai, eu ia falar alguma coisa. Calma que sumiu. Caramba, a gente tava falando de patrocínio... Aproveitando que você só fazer uma Vai lá. pergunta. Só fazer uma pergunta. Essa questão do ticket da idade, de 25 a 35. Se for menos, paga menos a pessoa de 18 anos, 15 anos. Não, Se for lembra velho, não que eu ia paga falar. nada. Lembra o que eu ia falar? Porque, assim... Responde depois. O estilo podcast, o conteúdo podcast, não Vênus. Podcast. O pagamento do YouTube é menor. Porque o YouTube entende que o consumo é muito e que o papo é aleatório e que ele não sabe direito pra quem tá indo, quem se interessa ou quem só tá vendo porque vê sempre. Então, você ter um canal, vamos supor, você tem um canal sobre dicas de segurança feminina. Uma coisa aqui, ó, é o específico do específico, sabe? Então, quem vê aquilo tá procurando aquilo. Então, se eu tenho 1000 visualizações, são 1000 pessoas procurando aquele assunto. O podcast não, ele é amplo e a pessoa não sabe nem o que vai rolar. Às vezes eu recebo uma pessoa e ela é da música e a gente conversa 5 minutos de música e o resto é... Você viu o BBB? Então, a pessoa não sabe o que vai vir de assunto lá. Então, o clique, o valor do clique, ele é menor para podcast de maneira Para podcast em geral. Agora você faz um vídeo específico, um vídeo para mercado financeiro, um vídeo sai para Por exemplo, calcinha. o canal da qualquer Natália coisa. Arcuri, que é voltado especificamente para investimento. Paga melhor. Ele
não é que ele paga melhor. Vai ter a corretora lá ativa, a Rico, a XP, todo mundo vai querer comprar o pré-roll, que é o videozinho que aparece antes do canal. Então tem um algoritmo, mas tem uma briga por Mas palavra. o negócio da idade, por exemplo, paga-se mais por uma idade? É um algoritmo. Velho, por exemplo, paga menos? Ou idoso Depende paga do menos? produto que você quer vender. Então, se é um canal de criança e você está querendo vender um produto para criança, vai ter uma briga dentro daquele espaço por criança. Então, Sim. é um algoritmo. É que nem o Google, o search do entendi. Google, a busca do Google. Tudo é um algoritmo, cara. É um algoritmo que não é fiscalizado por ninguém, é um algoritmo que o Google que coloca o preço que ele quer. Inclusive, é uma das guerras da Europa com a relação do Google para abrir isso. É que nem na Bolsa. Na Bolsa você tem um book de ofertas, não tem? Sim. A Petrobras está ali, você sabe que tem um cara comprando a R$20, um cara vendendo a R$20,01. O Google é a mesma coisa, só que você não abre, você não sabe quem está O comprando Google e tomou quem está pica. vendendo. Saiu o balanço dele semana passada, veio bem abaixo da expectativa, caiu 9% num dia. E acho que outras plataformas estão entrando como concorrência, ganhando mais corpo. Tá perdendo esse monopólio aí, né? Vou fazer uma pergunta para a Cris. Aproveitar aqui nosso meu Deus. tema. O que você sabe de investimento, acompanha de investimento, investe para você? Se você segue algum canal do YouTube, você gosta do tema? Eu gosto do tema, entendo muito pouco. Tenho um trauma, porque eu perdi o hype do Bitcoin. Ah, tá. Eu tenho uma raiva disso, tão grande. Mas sei lá atrás você ouviu falar e falou assim, isso daí não é para mim, Cara, não foi? eu vou Alguém te ofereceu? contar. Não. Eu sempre gostei de estar ligada nas coisas, sabe? E aí eu ouvi isso. E olha que eu não peguei no começo não. Peguei 2016, já não era começo. Não. Mas, pra agora... Tava 5 mil dólares, uma coisa Então... assim. Não, acho que era menos. Menos, até acho era que 5 mil 2. reais. É, Se isso. você R$8.000. fazer hoje uma enquete aqui 8 com mil você, reais. você pode ganhar 500 mil satoshis. A gente vai te dar 500 mil satoshis. Você ganhar, a fortuna, mas explique, Não, então, aí- explique o Bitcoin. Eu ouvi falar e sempre fui muito assim, o que é isso? Não sei o quê, tá, quero ver e tal. E aí fui ver. Só que naquele momento, ainda, se hoje a gente já não entende 100% do negócio, imagina 2016. Nada, a gente tava boiando no assunto. E aí, na época eu era casada e a gente tinha uma cumplicidade financeira no sentido de, era Vamos fazer junto. 2 humoristas, então o que entrava de dinheiro era o dinheiro, entendeu? Era uma conta única. Era uma conta única e se paga, num mês eu fiz evento, no outro mês ele faz evento, no mês eu fiz 3 shows, ele fez tamo 2, junto. blá, blá, blá. Então o dinheiro era o dinheiro, certo? E aí eu vi e falei pra ele. E eu lembro que na época era uma coisa assim, tipo uns 3 mil, era um Bitcoin. É, isso aí. Uma Bitcoin, 3 Era mil 3 reais. mil, 5 mil reais, isso aí. É. Realmente. Chegou a 8, 12, foi É, indo. Aí não voltou mas mais. eu lembro perfeitamente, porque eu lembro do valor 2,5. Eu lembro disso muito forte, eu não sei se eu... Enfim, mas eu lembro Era disso. isso, realmente. Eu lembro perfeitamente desse valor. E aí fui conversar com ele. Falei, olha isso aqui e tal, não sei o que. Cara, de verdade, era outra realidade a minha vida, entendeu? Então, quando eu falei pra ele 2 mil, ele falou, mas 2 mil numa coisa que a gente não sabe nem se vai dar... É muito risco, entendeu? E na época, foi tão no início do papo que eu não tinha nem noção de que dava pra... Então vamos fazer com 100 reais. Eu não tinha nem essa noção. Uma fração. Não tinha essa noção. Pra mim era comprar Ou comprava um na lata ou não Como é que tinha. você compra menos que um? Um é um, entendeu? Eu não tinha essa noção. E aí, como ele falou, não, muito arriscado, 2,5 pau, não dá, eu só... Puta que Eu pariu. cortei o assunto da minha vida. E aí, só fui acompanhando. 12, E Mas, você foi querida, 20, acompanhando? mas eu te falo uma 50. Você fica com esse negócio na cabeça, mas é uma coisa que as pessoas têm que tirar. Não é porque você viu a 2 mil reais que você ia vender na máxima de 60, Não, 70 eu poderia- Quando tivesse batido uns 5 mil reais ali, provavelmente você teria realizado aquele lucro. Ou esquecer que tinha um Bitcoin e lembrar Aí é depois de outra muito coisa. tempo, né? É Como outra aconteceu. coisa. Não, algumas talvez se eu tivesse histórias, né? comprado 500 reais, que daí era uma coisa possível, doía menos o risco, Ah, você não entendeu? precisa muito do Bitcoin. A Magazine Luiza, ações da Magalu, por exemplo, valorizaram uma porrada. Quem Pois tinha, tipo, 5 mil ganhou Mas é que 200. essa eu não vi crescer, o outro eu vi. Aí é que Pô, dá, aí essa é do que dói, Bitcoin- que dói. Essa do Bitcoin tem uma história de um amigo, essa é verídica essa história, tá? Ele é casado com uma mulher, enfim, a mulher tem muita grana e tem... Aí o avô, o patriarca da família, pegou, acho que, falou, meu, tá velho, bico do corvo, deu 100 pau pra cada neto. Sem o quê? 100 pau, 100 100 mil mil reais. reais. O velho tinha dinheiro, deu 100 mil reais. Aí tinha uns, sei lá, uns 10 netos. Aí um comprou um carro, um comprou não sei o quê, o outro comprou. E essa mulher, que ele era casado com ela tem 3 filhos. Um comprou um carro, o outro gastou no camarotes, que pisca, nos camarotes que bebida pisca. E esse, o último, o nerd, comprou em Bitcoin.
Só que o cara, é uma lenda? Não, na verdade, o cara comprou 100 mil reais em Bitcoin. Aí eu sei que os 100 mil viraram alguns milhões e esse cara vendeu. Só que assim, a família não precisa, o cara tem muita grana, tá? A família, eles têm muito dinheiro, né? Ele contando a história, eu falei, você pegou alguma coisa, irmão? Ele falou, eu não peguei porra, eu não comprei nada. Enfim, história feliz de Bitcoin, que a gente Que escuta terminou por do aí. mesmo jeito que a minha, porque não comprou nada. Não comprou porra Você deve nenhuma. ter investido em alguma outra coisa. Por exemplo, você investiu na sua carreira, você investiu em negócio que está abrindo agora com a gente. Você tem uma parceria com Entre Shows. É um investimento, né, É um pessoal? investimento, né? não é da sua vida. É que na verdade, as pessoas, até o Di Lopes outro dia brincou comigo falando assim, agora tá ganhando dinheiro, né? Que você fala, mas como é que tá? Essa vida tá rica agora. Eu falei, Di Lopes, eu ainda tô terminando de tapar os buracos que eu deixei pra trás. Porque imagina, eu tô com 40 anos. Eu tenho uma vida pregressa de 40 rombo anos, financeiro. o Tinder bombando. Tinder Bombando, 40 anos. Tá no O quê? Tinder? Não tô, Ok, não tô. ok. Como é que chama os outros aplicativos? Porque o Bubble. Inner Cycle. Bubble. Happen. Happen. Tá Tem uns aí. Não, mas o que eu ia falar é o seguinte, e aqui sem arquivo confidencial do Faustão, porque não é drama, mas a minha origem ela é muito humilde, de fato. Eu morei até 2 anos atrás, até o meio da pandemia, eu estava morando... Eu vim pra São Paulo algumas vezes, mudei pra cá algumas vezes, morei numa kitnet do Copan, enquanto eu tava fazendo show pra caramba e tal. Cara, eu morei no Copan já. Hã? Eu já morei no Copan. Nossa, é maravilhoso. Eu amo o Copan. Eu gosto de lá. Eu já falei pra minha filha que ela não precisa se preocupar Bem com asilo pra lifestyle, mim, né? não. Deixa você lá no Me larga E no tem bastante Copan. velhinho lá. Nossa, aquilo é maravilhoso. É uma grande Vila do Chaves, todo mundo se conhece pelo nome. Amo. Tem aquele café floresta que não aceita cheque, não aceita cartão, é só dinheiro. Olha, é uma maravilha. Aquela padoca embaixo lá? É. Ah. Você queria fazer igual aquele playboy que juntou dinheiro pra viver no Copacabana Palace até o final da vida. Ele juntou essa grana, fez a conta, falou, vou viver no Copacabana Palace até... Morreu com 2 meses lá. Ele errou a conta. Errou a conta. Ele viveu até... Ele viveu mais? Ele viveu 6 mais. meses. Aí chegou no finalzinho, ele não tinha dinheiro pra morar mais no Copacabana Palace, coitado. Foi pro E asilo. aí, fizeram o Não, quê? o Copacabana Palace deixou ele morar lá. Mas ele fez a conta errada, Pô, uns 2, irmão. 3 anos de diferença. É famosa essa história, esqueci o nome. Eu não do cara. sabia, mas Você sabe tudo o bem, nome dele? continua. É alguma coisa Guindy, Mas é um playboy. gringo? Não, é brasileiro. Era da Bom, Playboy. alguma eu só, coisa só quero o Copan, é muito mais Não, barato. tá bom, Mas a minha mãe, minha irmã e minha filha, a gente morava em Sorocaba, numa casa de periferia, Porta-perna. daquela germinada que a sua parede é a parede do vizinho também. Se você botar um prego muito comprido, o outro pendura a blusa no seu prego. Pendurar um Porque- quadro, já vou pendurar um quadro aqui, você pendura a blusa aí. Isso. Faz um cabideiro. Você combina com o vizinho, outro você quer o Ah. prego, porque é um só que Ah. vai furar a parede, entendeu? E isso não tô falando de 10 anos atrás, eu tô falando de 2 anos atrás. 2 anos atrás? 2 anos atrás. Então, assim, eu tinha vindo pra São Paulo já, eu dava aula, eu era professora, é só um resumo muito Professor de que rapidamente. série? De primeira a quarta série, na verdade, de educação infantil e Puta ensino que pariu, aguentar fundamental. aqueles capetas enchendo o saco. Pois é. Puxando, Mas eu digo que o problema não são canelada. os 35 alunos, são os 70 pais e os 140 avós. Sério? Esse é o problema. Eu sou um deles agora, como os filhos são pequenos. Mas enfim, então eu dava aula, me interessei pela comédia, começou a dar certo, comecei a fazer show, levei por um tempo as duas coisas juntas, porque eu já era mãe, ó, né? Então tinha aquela coisa de, meu Deus, vou largar o emprego e minha filha e não sei o quê, e fiquei naquela, começou a acontecer show, até que chegou um momento que eu vi que eu tava deixando de fazer show porque eu tava dando aula. Quando esse momento chegou, eu falei, vou ter que escolher. Ou eu levo isso como hobby, de fato, e esqueço isso como profissão, ou eu vou ter que me arriscar. Vou ter que abrir mão da segurança, porque o salário de professor, apesar de ser uma vergonha, ele é certo. Mas é um salário que pinga todo mês. É cesta básica, é plano de saúde, é uma segurança. Eu era estatutária nos dois, eu era concursada. Então, assim, tava tudo tranquilo, mas eu tive que falar, e aí? Vou fazer Mas o quê? sem risco, sem ganho. Sem risco, sem ganho. Exatamente. Aí, fui. E eu lembro, eu tinha 25 anos, quando a decisão foi tomada, e eu lembro que minha mãe falou assim pra mim, olha, teu diploma vai continuar aqui. Não é que você tá indo embora e você não tem mais diploma. Você já passou em 3 concursos, você passa em mais um, se precisar. Mas quando você, Você tem abre que mão, arriscar, é agora. Quando você abre mão de uma, no caso de um concursado, você não pode voltar a hora que você quiser? Tem que fazer Não. outro concurso? Tem que fazer outro concurso. Ah, beleza. Tem que fazer outro concurso. E aí você continuou e você foi embora? Aí fui embora, Foda-se. comecei a fazer show, e aí que eu ia falar. Fiquei em São Paulo um tempo, quando deu a pandemia, eu tava no Copan, entreguei a kitnet e voltei, porque a função de eu estar em São Paulo era fazer show. Sem show, não tinha porque eu estar aqui. Entreguei a kitnet, fui pra Sorocaba pra passar a pandemia, e aí a única verba que eu tinha era os roteiros que eu fazia, que continuaram acontecendo.
Você fazia durante a roteiro pandemia. para outros humoristas. Não, eu tinha um podcast infanto-juvenil que eu assinava pra CBN, que era ele era de conhecimentos gerais para criança. Ele não era infantilizado, mas ele tratava de todos os assuntos. Por exemplo, pandemia. A gente falou sobre pandemia para as crianças. Só a verbalização da explicação era mais acessível. Então, como eu era pedagoga e humorista, então eles acharam que seria um bom negócio me contratar. Então eu estava fazendo esses roteiros, foi o que pagou minhas contas durante a pandemia. Só uma vírgula aí. Você consegue fazer um roteiro pro Kim? O Kim quer virar... Quer virar o quê, cara? Quer fazer stand-up. Eu quero fazer stand-up? Eu quero fazer o Kim. Você quer fazer ele ser stand-up? Ele quer fazer esse stand-up. E aí eu quero escrever um roteiro de comédia, só que pra economia. É muito chato isso. Tem como deixar engraçado? É impossível. Impossível. Cara, Impossível. não, dá pra deixar Impossível. engraçado. O negócio é que Impossível. assim, o que as pessoas talvez tenham uma dificuldade de entender, e eu já neguei muito evento por causa disso, é, por exemplo, assim, já me ligaram falando, Cris, queremos um evento aqui pros estagiários. Falei, legal. Posso zoar os estagiários? Porque tem muita piada com o estagiário, Pô, né? estagiário é cheio. Aí a mulher falou, então, não, porque é um evento em homenagem ao estagiário. Falei, ok, entendi. Então eu posso zoar o chefe? Porque se eu vou falar com os estagiários, quem é a piada do estagiário? O chefe. Ah, não, porque o chefe é quem vai pagar o evento. Falei, então, meu amor, deixa eu te explicar uma coisa. O que você quer é uma palestra, não é um stand-up. Stand-up vai ter zoeira, vai ter falar mal, inclusive de si mesmo. Eu vou ter que zoar o estagiário pro estagiário, zoar o chefe que vai pagar o evento. E aí não sim. rola quando for assim, quando a pessoa fala, não quero Aí eu filmar. falei, não, então... Mas voltando ao assunto do roteiro que você falou que eu achei interessante, até por minha curiosidade. Fica à vontade. Você roteiriza, e quando você roteiriza isso, você acha que tem uma carência nesse segmento? Poucos roteiros, poucas pessoas que fazem esse tipo de roteiro? Eu vou te falar uma coisa, eu já consegui muito trabalho permutando aceitar fazer o roteiro. Porque não tem roteirista. E quem tem Vou faz explicar. cara pra si, né? Como assim? Vou explicar. A gente tem uma defasagem muito grande de roteiro. Muito grande. Não tem bom roteirista, às vezes ou porque não entende do tempo da comédia, ou porque, e eu vou falar uma coisa muito séria agora, que isso inclusive eu falei pra minha filha quando ela começou a estudar. Falei, aprenda a escrever, porque todo mundo fala de profissão do futuro, a profissão do futuro é quem souber gramática, porque as pessoas não sabem mais escrever. É assustador, de verdade. Então, ou a pessoa não sabe escrever, ela tem uma boa ideia, mas ela não sabe concatenar aquilo, ela não sabe colocar aquilo. Ou o contrário, ela sabe escrever, mas não tem o timing. Então, como graças ao bom Deus, eu sempre gostei de gramática, é o meu vício. Eu amo Você foi gramática, mas eu gosto mesmo, né? Nunca fui de exatas. Eu gosto de gramática. Sempre gostei. E tinha o negócio da comédia, então, por exemplo, quando eu entrei no Fritada, eu entrei por quê? Porque eu escrevia bem. O Diogo podia escolher qualquer humorista pra estar no Fritada. Por que ele me escolheu? Eu sou mais bonita? Não vou nem de longe. Então, assim, eu preciso de gente que escreva. Quem escreve? A Cris. Então, muitas portas eu abri muitas portas Por causa do roteiro. por causa do roteiro. Então, foi mais interessante pra você o que ele abriu do que a própria receita em si, que se gerava ou gerava uma receita boa. Ah, não, com certeza a porta valia muito mais. Valeu muito. Porque, na verdade... É isso que eu ia perguntar, um roteirista ganha pouco ou ganha muito? Não, Depende do O roteirista. roteirista ganha bem. Roteirista ganha bem. A grande questão é, se você entra num programa como The Noite, por exemplo, que é diário... Quem que escreve o roteiro do The Noite? Você Olha, Uma porrada de que, gente, né? que eu conheço hoje lá tá o Rafael Marinho. Eu não vou saber Os dizer quem mais meninos tá. não escrevem roteiro? Eles escrevem as coisas que eles falam e muitas Tá. coisas deles são também improvisadas, porque são Aquele gênios. Murilo Couto é muito bom, né? Ele é muito bom. Ele é bom, mas fantástico, ele é bem cara. maluco, né? Não, ele é louco, ele é aquilo lá. Por isso ele é bom. Ele é louco, é aquilo lá mesmo. Por isso ele é bom. O Danilo Gentili ele passa. é o muito parafusinho Ele passa faltando que é ele ali. mesmo, parece que ele é verdadeiro. Mas aquilo ele ali. é. Parece que ele é aquilo ali mesmo. Ele é. Ele é. Ele é doido. De verdade. Não é um papel que ele tá interpretando. Não. Ele é aquilo ali, ele é doido, completamente maluco. Tanto que eu digo assim, quando me perguntam, quem é melhor, Murilo ou Léo? Eu falo, não tem como, porque são dois estilos completamente diferentes. O Léo é um CDF que resolveu ser humorista. Então o Léo sentou a bunda na cadeira e aprendeu a fazer comédia. É isso. Tanto que o Léo me chamou pra escrever a contracapa do livro? Como é? A capa... É contra a capa. A capa de trás do livro dele. Ele me chamou pra escrever. E aí eu escrevi falando assim, se tem alguém que pode ensinar a fazer comédia, é o Léo. Porque o Léo aprendeu a fazer comédia. Como é que eu olho pro Murilo e falo, Murilo, me ensina a ser o Murilo? Ele fala, não sei, nasci Murilo. Não tem como eu te ensinar, porque eu nasci assim. O Léo não. O Léo nunca foi o cara mais engraçado da turma. O Léo não é o amigo cômico. O Léo não é o cara divertidão que chega no churrasco. O Léo, é o CDF. Ele vai chegar no churrasco, vai pegar a carninha dele, vai sentar e vai comer.
E sem pão, porque não come E pão. a timidez? Esses caras, geralmente você que tá no meio do stand-up, os caras são tímidos? Tem aquele cara que Eu é sou o muito tímido? tímida. Ah, tá de brincadeira. Juro Vambora. por Valeu, tudo. irmão, obrigado. Não, mas isso Funari, daí é- olha lá o Funari concordando. Eu sou muito tímida. Quando eu tô apresentando, eu não olho no olho da plateia. Se bater o olho com alguém, eu me desestabilizo inteira, eu esqueço o que eu tava falando. É meu. Absolutamente. E você olha pra além? Olho pro além, eu fico pensando em uma plantação de repolho, ninguém tá me vendo Funciona aqui. isso? Com esse negócio de imagina todo mundo pelado. Puta, eu gosto de criar Não. identidade, sabia? Então, eu não consigo. Eu tô aqui, ó, vamos supor que eu estivesse fazendo show aqui agora, tá? Eu ia estar assim. Então, aí, não sei o que, aqui assim, ó, a água e aqui, ó, eu não tô olhando pra vocês aqui, ó, momento algum eu olho, eu tô aqui, ó. É que tem alguns que têm contato direto, né? É. Muitos dos humoristas, eles fazem Sim, todo o humor sim, dele eu não com a consigo. plateia, né? Eu já passei eu tive que me trabalhar pra perder um pouco a timidez, pra falar com as pessoas. Porque, de verdade, eu acho assim, na escola, quando eu dava aula, vou dar um exemplo fora humorista, tá? Um exemplo pessoa. Eu chegava pra dar aula e algumas meninas que trabalhavam na escola me achavam otária porque eu não falava oi quando eu chegava. Pra mim, é assim, por que essa pessoa quer me dar oi? Quem eu acho que eu sou pra chegar interrompendo uma conversa pra dar oi? Fica na tua, menina. Vai lá fazer o teu trabalho e não enche o saco. Na minha concepção, é desimportância, não é supra-importância, entende? Eu vejo, tipo assim, se eu chegar e vocês dois estão conversando ali no canto, eu entro, sento e fico aqui. Entendi. E aí o Característica. correto seria chegar e falar, oi, então aí hoje eu faço, mas isso não é natural meu. Isso eu tive que aprender a fazer. Quem vela do humor talvez imagine que seja esse Não, tipo de eu pessoa, mas acho que é que... tímido aí, eu tô pasmo. A gente já começou numa linha de raciocínio e a gente perdeu completamente. Mas eu queria Vamos fazer uma voltar. pergunta pra você antes disso. Agora do empreendimento, aqui até pra gente pegar o gatilho ali que o nosso amigo Thiago ele fala assim pra mim, ó. Hoje, se você fosse empreender nessas Ele dá três... bronca. Ele dá Ele dá bronca, bronca, né? é. Porque Ele é eu bom percebi nisso. isso agora. Se você fosse escolher em 3 linhas de empreendimento que você tem hoje, pra quem quiser começar um negócio, assim, acho que muito também tem vocação, então não é uma Tá. coisa só pensando no lado, assim, tem que fazer o que gosta, mas se o cara quer fazer stand-up, ele se sente bem pra fazer stand-up, ele vai ter um caminho longo pra correr aí, que você já contou um pouco na internet, como é difícil isso. Podcast, que tá uma febre agora, podcast, uma competição muito, muito grande. Ou trabalhar no meio, como dizer assim, artístico, né? Você vai começar um filme, né? Você falou agora, né? Você vai fazer um Eu fiz um filme, gravei em outubro. O que você acha que é mais desafiador e tem mais potencial hoje? Olha, pra ser bem sincera, só pode ser uma das 3? Não, É porque assim, o que eu vejo, tá? E não querendo desmerecer meu talento, que eu imagino que eu tenha, porque tô trabalhando de alguma forma bem pra estar onde eu tô. Mas o que eu quero dizer, eu dei muita sorte 2 vezes. Porque quando eu comecei no stand-up, o stand-up tava começando. E pessoas que já estavam na cena me enxergaram rapidamente. Quando eu comecei no podcast, aconteceu a mesmíssima coisa. Tava começando. E pessoas grandes da cena me enxergaram rapidamente. Então, de alguma forma, eu peguei 2 hypes no início. Hoje, quem vai começar no stand-up hoje vai fazer um caminho completamente diferente do que eu fiz. Não adianta mais mandar uma DM pro Danilo falando que era abrir teu show, como eu fiz. Entende? Hoje não adianta mais você simplesmente abrir um podcast, porque não... Mas acho que no podcast tem espaço pro nicho ainda. Tem, também acho. Mas a pessoa tem que estar disposta a trabalhar o nicho. Sim. Porque aí é um crescimento que, ok, mas ele é mais um trabalho de É um formiguinha. pouquinho de sacrifício, final de semana fazer uma pauta, o horário que você tem livre, você se dedicar para o negócio acontecer. Porque tem Também isso tem também. a questão que você falou, da sorte, mas tem a competência e a qualidade. Porque assim, se você não fosse bom no stand-up... Não, teria ficado no caminho como outros ficaram. Eu vi muita gente ficar no caminho. Se você também não tivesse uma coisa consistente, você ficava no meio do caminho Exato, também. Não, Então, eu vi muita gente ficar no meio do caminho. Sim. Muita gente. Como tem muita gente que vai começar nesses segmentos aí, vai ficar no meio do caminho também. É normal, é natural. Tem que sobressair quem é melhor. Mas vamos falar aqui o seguinte agora. A gente vai fazer um quadro, na verdade, e a gente vai ter uma série de 12 entrevistas. E aí, quem está assistindo é que vai aí selecionar a melhor entrevista e o melhor entrevistado vai ganhar 500 mil satoshis. Ai, meu Deus. Calma aí. Não é isso, irmão. Não é isso, como é? Como é isso? Não, a gente vai ter 12 Você escreveu entrevistados. isso aqui, caralho? A gente vai ter 12 entrevistados. E o melhor? Só que assim, vamos explicar pra Cris. A gente vai ter 12 Eu quero entrevistados. saber como é que eu E concordo. a gente vai Eu fazer... escrevi aqui, irmão.
A gente vai fazer perguntas para os entrevistados. Assim, a ideia é ver qual que é o seu nível de conhecimento Ah, vou perder. no mercado financeiro. Só que assim, você vai ganhar 500, o melhor dessas duas entrevistas. Isso Vai ganhar das 12, é isso aí. 500 mil. Quem, você- quem eu falei. escolhe? É ponto, é matemática. Ah, o droga. ponto, a pontuação? Não, faz votação cara do vai escolher. público, me Você não ajuda. vai escolher porra nenhuma aí, meu. A gente pode dar ponto adicional pela criatividade e votação do público. É isso aí, tá bom. Tá bom? Mas é pontuação. Então, assim, são Ah, perguntas droga. aleatórias sobre o mercado financeiro. Aqui, cada pergunta tem uma pontuação. Quem Esse acertar roteiro- mais, Não, mano, você que vai pagar a conta. Porra nesse roteiro aí. Cara, Vamos velho. lá. Ah. Pega as perguntas aí, irmão. A pergunta aqui, cara. Então Aqui, ó. vai. Pergunta pra Cris, a primeira. Eu pergunto uma, você pergunta a outra. Tá Ai, bom. meu Deus. Pô, isso aí é fácil pra caceta, vai, mano. Isso aí Não, valendo Não 100 começa pontos. assim que é mais humilhante. Isso aí, ó, valendo 100 pontos. Qual o nome do ministro da Economia? Opção A, Edson Arantes do Nascimento. Roberto de Oliveira Campos Neto, Guedes. que é o presidente do Banco Central, ia perguntar isso. Paulo Guedes ou Arthur Aguiar? Quem é o Arthur Aguiar, hein? O Arthur Guedes é o Big Ganhou o Brother. Big Brother. Ah, tá. Aí, tá vendo? Ó, Big Brother. Quem que é? Paulo Guedes. Então você levou os 100 pontos. Uhul! Chupa, Kim. Agora minha pergunta que é mais difícil. Cara, essa aí fodeu. Essa terceira aqui ela não passa. O que significa CDB? A Casa do Baiano. Que escreveu essa porra? Casa do Baiano. Cadê o dono do banco? Certificado de depósito bancário e certidão de depósito brasileiro. Repete, certificado de depósito, Depósito bancário bancário. ou certidão de depósito brasileiro? CDB. Um investimento que tem em todos os bancos. É a letra C. Certificado de depósito Acertou. bancário. Porra. 300 pontos. Já tem mais do que na mão, tem 300 satoshis. Tá. Dá pra você comprar já, meu, uma camisa, uma blusa da Marisa. Show. Incrível, pra poder vir gravar com vocês. Show. Pergunta número 3, A Kim. 3 é o seguinte, ó. O que é Tesouro Direto? Sistema de compra de venda de títulos públicos do Tesouro Nacional. O tesouro perdido pelo pirata Barba Negra. O que escreveu essa merda? A quantidade que o Whindersson Nunes tem na conta. Ou um investimento que tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. O que é o Tesouro Direto? Lê a de novo, por favor. Sistema de compra e venda de títulos públicos do Tesouro Nacional. É essa. Eu ia falar antes. Caraca, a Cris, ela sabe mesmo, hein? Eu já Acho que a comprei gente- Tesouro Direto. Você já comprou? Já. Aí, tá vendo? Olha, ela tem mais 300 pontos, o total que ela tá com 600... 600, stack aí. 600 satoshis. É, 600 satão. É, o verdade, quantidade de pontos vale 500 satoshis. Não é isso, cara. Você não sabe ler o negócio. Não sei, eu só tô querendo ganhar, eu sou competitiva! Eu só quero ganhar! Eu não vou mais brincar disso com Não você. precisa me pagar não, só me ajuda a ganhar! Vamos Se eu lá. ganhar, eu devolvo o Porra, dinheiro! velho, que pergunta, cara. Pergunta número 4. Que outra Cris? Essa é fácil pra ganhar isso aqui, meu. Essa é fácil? Essa eu respondo, irmão. Não, a 4? É. Vamos ver se a Cris É. sabe. Ai, Cris, meu quem foi Adam Smith? Um ator do filme do Adam Sandler. Com o Will Smith. É o filho do Adam Sandler com o Will Smith. Ele é um economista, filósofo social do iluminismo escocês e considerado o pai da economia moderna. Ele é um psicólogo moderno, ganhador do Prêmio Nobel de Economia como autor do livro Rápido e Devagar. O lateral esquerdo, reserva do Flamengo. B. Caraca, mano, não dá pra brincar com ela não. Agora essa é boa. Essa é boa. Agora essa aqui você se fudeu, Cris. Essa aqui, irmão. Essa aqui vale 1000 pontos, mas essa aqui... Ó, Vamos lá. Mano, essa aqui... Tem que eu faço? Não, pode perguntar, irmão. Isso aí, ó. Vamos lá, Cris. Essa Essa você acertou tudo, mas essa você não vai acertar. Não vai, você se fudeu. Qual a fórmula dos juros compostos? Ah, Ó, que se maravilha! você prestar bastante atenção, você acerta. Vai. M igual a C, abre aspas, 1 mais I. Eu não fecha posso aspas. nem ver, Pode. Vai estar na tela depois, mas ó. mas posso ver? Tá. Gente, eu não sou de exatas, eu preciso Não, mas, ó, minimamente Cara, ver. se eu acertar isso aí, eu... Eu vou ler pra tô você de parado, novo, velho. Ah, vê aí. Tipo, ó, M igual a C, não abre sabia nem aspas, falar. 1 mais I, fecha aspas, vezes T. VM igual a delta S sobre delta T. Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. F de X igual a X mais B. Deixa eu ver isso aqui, bicho. Puta que pariu, mano. Não pode Qual- colar aí no Google? A fórmula dos juros compostos. Cara, por eliminação se acerta. É a D. Errou. Não vai ganhar os meus satoshis. A Ah, D mas ela ganhou aqui uma grana. é a fórmula de Bhaskara. Era B? Não, desculpa, você colocou a D? Era B? Não, é a A. Ah, é a A? É, que é de juros compostos. Deixa eu ver ela de novo, eu não ia chutar ela 100, nunca. 300, 600... A primeira fórmula é a fórmula dos juros compostos. A segunda fórmula é a fórmula do velocidade média.
A terceira fórmula é uma parte da fórmula de Bhaskara e a quarta fórmula é uma equação de primeiro grau. Tá. Deixa eu te falar, eu tentei roubar. Sabe por quê? Porque tá escrito aí embaixo. Não. Eu tentei roubar de outro jeito. É porque assim, porra, o Vini trabalha com isso. Ele foi lendo e a última foi que ele leu mais rápido. Eu falei, ele tá acostumado a falar essa porra. Não, é que é uma equação de Aí primeiro grau. Droga! Isso é boa. Bom, mas se você... Eu tentei usar uma Ela fez 1000 leitura. pontos. E como é que funciona a brincadeira Resumindo, agora? então dos 12 Vai lá, malandrão. dos 12 Ele que criou entrevistados, um gênio. dos 12 entrevistados, quem ganhar, levar mais pontos, a gente dá Você tá com 1000. os 500 Tô com 1000. 500 satoshis dá quantos Quem reais que aí? monta as perguntas? Quem eu tenho que subornar pra fazer perguntas mais difíceis pro próximos convidados? Sou eu mesmo. Então, O Vini, Vini por vai Ele favor. tá criticando, mas sou eu. Eu troco os 500 satoshis Pergunta por de uma merda, assessoria e investimento. 500 mil satoshis hoje com a cotação, dá aproximadamente R$1.000. Olha, É um bom prêmio. pô, é um ótimo prêmio. Então tá bom. Ô, Cris, uma pergunta que foi Aí já interessante vou aqui na botar pauta pra que eu você gostei. cuidar pra mim, pra gente... A única coisa que ele escreveu que eu gostei aqui, eu tô brincando, Vini. Se você voltar no tempo 10 anos com o conhecimento que você tem hoje, ou 10 milhões de reais? Voltar 10 anos com o conhecimento... Se você voltasse, 20 anos. Tá. Fosse pra voltar 20 anos no tempo. Tá. Com todo esse conhecimento, essa bagagem, hoje essa notoriedade que você tem, esse carisma, né? Ou 10 pila no bolso. 10 milhões no 10 milhões hoje? Na conta. Daria no mesmo, eu faria 10 milhões se eu voltasse 20 anos com o conhecimento que eu Quem tenho mandou hoje. bem, essa crise arrebentou. Senhora! Dá pra fazer até Seria a mais, né? mesma Que coisa. isso? Talvez eu fizesse mais, mas pelo risco e pela preguiça de voltar, eu ficaria com os 10 milhões. Irmão, que isso. Porque, Sensacional. assim, se você considerar que se você souber a alta das ações da bolsa que vai subir ou cair, dá pra fazer muito mais. Ô, Cris, Muito o mais. stand-up, Então, mas eu tô imaginando que eu não sei o futuro. Eu tenho Sim. o conhecimento. O conhecimento. Ô, Cris, você que faz show de stand-up, começou fazendo show de stand-up, devia ter meia dúzia de gato pingado. Como é que é a sensação de você entrar num palco com... Eu sei que mais ou menos deve imaginar, mas como trabalhar a cabeça, né? Você vai entrar com 6 pessoas no palco e no stand-up, por exemplo, que eu fui assistir o último seu lá, tá lotado, cheio de gente. Como trabalha isso, mano? É desmotivador você chegar com... você diz pra quando tem pouca gente? Como você faz pra... Porra, porque às vezes você tá bombando, vai lá, chega lá, puta, 10 negros. Sim. Como faz? Como essa galera faz com isso? Com a cabeça? Então, na verdade, assim, E o bolso também, aconteceu né? isso muitas vezes. Então, é que eu dava aula. Você sabe que tem uma sem fugir da tua pergunta, mas rapidinho. Tem uma curiosidade que a galera que começou lá atrás, eu comecei em 2007. Então, a minha galera é 2006, 2007, tá? Toda essa galera, se você parar pra pensar hoje e analisar toda essa galera de 2006, 2007, até 2008, 2009, é uma galera que tinha um emprego. E aqui eu não tô fazendo juízo de valor de quem entra hoje, enfim, nem me interessa, mas eu tô falando assim. Quem começou, eu era professora, o Ventura era bancário, o Oscar Filho tinha peça de teatro em cartaz. Então, assim, todo mundo tinha um emprego, tá? Que garantia as contas do mês. Ganha-pau. Por quê? Porque o stand-up, hoje, quem vê o stand-up, olha o Ventura e pensa, caralho, vou fazer esse negócio, vou ganhar dinheiro que nem esse cara ganha. Ou qualquer outra pessoa, a Bruna, ou o Danilo, ou qualquer outra pessoa. Não tô... A pessoa vê nisso uma possibilidade de ganhar dinheiro. Quando a gente começou, a gente não sabia que era possível ganhar dinheiro com stand-up. Não existia. Era por amor. Era por amor. Era porque era divertido. Era porque a gente se reunia no final de semana. Era porque a gente conhecia uma galera legal. É porque a gente saía depois tomar um milkshake. É porque... Então, Milkshake você não bebe, né? quase ninguém na comédia. Tem Sério? muito careta. Isso daí é uma informação... Tem muito careta na comédia. pessoal não muito, bebe. muito. Tem grupinhos, assim, mas a grande maioria é caretaça de Thiago camarim. Ventura não bebe? Eu acho que ele não bebe, mas não bebe, não. Não. Não? Então, assim... Só fumo, pelo que ele fala. Não, mas assim, então, essa galera nossa, a gente não sabia que era possível isso ser uma profissão. Depois virou uma profissão, sabe? Então, é muito... Vocês criaram, né? Não é nem pra dizer que a gente criou, porque veio de fora, né? A história do Sim, stand-up sim. aconteceu nos Vocês pubs. sustentaram aqui, deram projeção. Então, mas no a Brasil chegada trouxeram é a cena pra diferente. cá. Projeção pro negócio. Começou um pouquinho antes, né? Começou um pouquinho antes com... Teve uma primeira leva? Teve, Rafinha Zé Bastos? Não. Zé Antes? Vasconcelos, Chico Anísio. Só que ainda... Essa galera? O Chico Anísio fazia algumas peças. O Zé no stand-up. Vasconcelos, sem internet, sem comercial na TV, ele lotava 8 sessões por semana, 4 em São Paulo e 4 no Rio. Mas tem gente que não considera, porque o Zé Vasconcelos, ele contava causos Quem é o Zé cômicos. Vasconcelos? Eu não sei.
Tem como colocar a imagem do Zé Vasconcelos na TV? Dá pra gente mostrar o Zé Vasconcelos? Não. Zé Aquela que já Vasconcelos, pedindo a vou produção. O programa é nosso. Vou puxar. Mas Deixa eu celular aqui, peraí. aí a gente já vê a cara dele. Então, só que tem muita gente que não considera, por exemplo, o Chico Anísio ou alguma coisa assim, porque eram textos criados com anedotas, a base de anedota. E isso não é stand-up. Então tem uma galera que considera não. Esse Você cara sabe quem é. É um gênio esse cara aqui, meu. Saci fazer o gago Sá lá. Silva. Pelo amor de Deus, Então. esse cara é fantástico. E ele, então assim, teve uma galera antes. Só que o stand-up comedy, de fato, se instalou no Brasil quando nasceram os grupos de comédia. Comédia em Pé, Clube da Comédia, Seleção do Humor. Quando virou formato noites de show, com vários humoristas. Aí ganhou corpo. Aí começou. Entendeu? O primeiro. E você tinha me feito uma outra pergunta que eu já me perdi, porque eu tô mas péssima uma hoje. pergunta até mais interessante do que essa. O Zé Vasconcelos criou um personagem, assim como o Matheus Ceará era o gordinho lá da Praça Nossa. Sim. E depois, na minha opinião, tá? Depois que ele emagreceu e virou o Matheus Ceará sem ser aquela versão de caipira lá do interior, eu acho que não tem tanta graça. Então, o Paulinho Gogó, ele é um personagem. Sim. Né? Então, o cara do stand-up também, ele não pode criar um personagem para ele ficar eclético ou não tem nada a ver? No stand-up não tem personagem. Ele pode ter uma apresentação de personagem e fazer a casa de comédia junto com a gente e tudo mais. Mas não é stand-up comedy. A premissa do stand-up comedy é a pessoa... Você fala do É cotidiano. a Cris. Não é a Creuza. É a Cris. E o que a gente está falando antes de entrar no ar, o que me chama a atenção, não sei se é você, Vini, também, é a questão de, assim, a identidade que se cria com a pessoa que está fazendo stand-up é que você... É aquilo que você vive. Esse cara aí. Ah, muito bom. Muito bom. Então é aquilo que você vive. Então o cara, quando ele vai pro stand-up, a minha percepção, hein, como ouvinte, né, um admirador, quando o cara vai pra uma linha de que ele fala do cotidiano, puta, eu já pegando resultados, já me fudi na fila, já não sei o quê. Quando ele conta alguma situação que você viveu, a identidade é maior. Sim. Total. Tem uma piada do Danilo que eu uso muito para esse exemplo, que foi uma das primeiras que eu ouvi dele lá em 2007, que ele falava que ele tinha ido tirar o dinheiro, naquela época não tinha digital nem coisa assim, era o cartão mesmo, né? E aí ele fazia, a piada dele era assim, você já reparou que quando você vai sacar o dinheiro no banco, você bota o cartão, insira seu cartão, você bota o cartão. Aí digita o nome da sua conta, você digita a conta. Aí insira seu cartão, retira seu cartão. Aí você bota só assim, aí insira seu cartão, retira seu cartão. Aí você bota o valor que você quer. Aí insira seu cartão, retira seu cartão. Aquela porra que é o quê? Engravidar do meu cartão? Só que aquilo era uma coisa que todo mundo passava. E você não para pra pensar. O negócio é o olhar diferente sobre uma coisa cotidiana. Essa é a grande questão da comédia. É eu te apresentar uma coisa, porque, veja, você precisa ter a referência pra rir. Mas se você já tiver pensado o que eu pensei, você não vai rir, porque você já pensou antes. Então a grande questão é eu te dar uma ótica diferente sobre uma coisa que você vê todo dia. Mas olha uma coisa que é engraçada. Lembrei de uma... Quando você está falando de humor e está falando de dinheiro, por exemplo, a maioria das pessoas que falam sobre humor por dinheiro conta a sua versão porque é fudido. Sempre contando, não tenho dinheiro, eu passei necessidade. É uma coisa que é meio, acho que, do brasileiro. Você não vê gente fazendo piada falando, puta, eu tô rico, eu comprei não sei o quê. Não. E quando você Porque faz isso é mais difícil. Você viu quando você faz com os outros. O Chris Rock. Ele fez no Oscar, né, com o Jeff Bezos, uma piada. Que ele falou, o Jeff Bezos é tão rico que ele se separou e ele continua a pessoa mais rica do mundo. Ele fez essa piada. Que é, de fato, uma ótima piada. E aí... Imagina o advogado, Mas ele então. sempre do terceiro. É sempre ruim você fazer a piada, eu sou rico. Então, o Chris Rock, quando ele começou a fazer stand-up, ele era bem pobre. E aí ele sumiu um tempo, começou a gravar e tal, e ficou rico, milionário. E aí ele voltou pra fazer show. E quando ele voltou, a grande dificuldade dele era essa. Porque ele fala, aqueles textos não me cabem mais, porque não sou mais eu. Mas aí a pessoa... Então ele fez a abertura do show, que eu acho sensacional, que ele começa o show fazendo assim, ó. Imagina, a plateia lotada pra ver ele do teatro depois de 1000 anos, que ele não voltava. E aí ele abriu o show fazendo assim. Sabe quando você tá na sua limusine com 3 loiras e... Não? Ah, ok. Sabe quando você pega o seu jatinho e vai pra Las Vegas e... Não? Ah, ok. Tipo, ele começou a dizer... E aí ele meteu umas 3 dessas e falou... Genial. Gente, é isso. Eu não tenho mais piada do cotidiano pra contar. E aí a galera riu pra caralho, porque entendeu que, cara, ele tá vivendo uma outra vida agora. E aí você Pra chegou mim num é um ponto, melhor. esse final de semana eu tava com um amigo meu que ele falou uma coisa que é até engraçada, porque eu nasci no Cangaíba, é um bairro, puta, lá na cu da Zona Leste, longe pra cacete, ele nasceu na Vila de Francisco Beijo. E o pessoal, a galera que saiu dessas periferias, eles contam, né, aquela história, a trajetória que eu vim, que eu era...
O cara nunca mais volta pra aquela porra. O cara não quer saber, entende? O cara que perde a conexão. Então o cara nasceu na puta que pariu lá no sertão, mas ele ganha dinheiro, tá rico, e ele conta aquilo, né? Tudo bem, ele conta a trajetória. Só que tem 30 anos que ele não vai lá. Sim, Você sim, entende? Então sim. assim, o cara, bicho, não fala mais com propriedade. Não pega mais ônibus Sim. lotado, não pega mais metrô. Irmão, fala com outro Mas público. é uma parte da história. Né? Não, ok, mas beleza, mas porra. Mas lá atrás, vale, né? vale o choro do Faustão, né? Vale o choro. Contá-lo, sempre vai. Bom, Kim, estamos chegando no final do nosso Cara, primeiro programa. sensacional, acho que foi bacana, bate-papo, pode falar, vamos lá. Eu acho que esse é o primeiro que a gente vai fazer, pretendemos fazer aí toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira às 8 horas a gente vai soltar o programa, então vai estar lá no canal, calma aí, vai estar no canal, como é que chama o canal? Podcast Tudo ou Nada. Podcast do Nada, Procura lá você no não sabe o YouTube. seu programa, É muita rapaz? informação, aí Ah. às vezes dá uma embaralhada No na YouTube, cabeça. no Instagram. No YouTube e no Instagram, vai lá, Aham. segue a gente. A Cris é a nossa primeira convidada de coração. Semana que vem vai ter outro convidado, que o Kim já tá arrumando aqui um nome bem legal. Sim. E Kim, faça as honras aí de fechar o programa. Não, agradecer a todo mundo, né? Para mim é um prazer, um privilégio estar participando aí de um programa que nasceu com uma ideia de Cris Paiva, né? Verdade. Toda uma história, por isso que ela é a primeira a estar no programa, mas é todo um contexto. Eu agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço. A gente está muito feliz, o estúdio aqui é muito gostoso, o ambiente é muito legal, Sim, os sim. profissionais aqui do Tudo ou Nada que nos É. acolheram, a gente gosta bastante. Agradecer ao Funati. Todos ali do backstage ali, os caras são sensacionais, super prestativos. E assim, a gente está muito feliz. O programa Entre Shows é um sucesso, já nasceu. Você está mandando muito bem. Obrigada. Assim, acho que obrigada. todo esse seu estágio lá de Sorocaba que você saiu e que você passou, você não tenha dúvida, você tomou a decisão mais certa da sua vida. Tá bom? Sucesso para você, Amém, obrigada. sucesso para nós. Posso só encerrar o que Claro. eu ia falar? É, porque teve uma pergunta que você me fez sobre qual dica que eu daria, então, para as pessoas. Eu falei que eu dei muita sorte porque eu peguei duas coisas muito no início, Sim, né? importante. Então, a minha dica é, procure algo que esteja no início. E aí, para dar essa dica, então, eu vou puxar a sardinha de novo do nosso patrocinador, porque é verdade, não é balela, não é Mandou bem mentira. fácil. Não, mas é verdade, é porque assim, pega algo que esteja no início. E essa onda ainda está no início. Ainda tem muita gente que não investe no Brasil. E é uma hora de você começar a trabalhar com isso. Então, vai atrás deles lá e se especializa e vai trabalhar. Porque se você está procurando uma área para pegar no início, Só um número, a gente na Bolsa, hoje a gente tem em média 4 a 5 milhões de pessoas investindo na Bolsa. E a gente tem 200 milhões de brasileiros. Então é um mercado ainda, cara, por mais que tudo que você acha que já existe, é um mercado que tem um espaço gigantesco ainda. Então para você que quer trabalhar na área, eu acho que a dica da Cris é perfeita. Tem espaço, o Kim tá na área. Quantos Crim, anos? Crim. Kim tá na cara é quantos que é uma anos? mistura de Cris com Que- Kim. Eu tô há quantos anos no mercado financeiro? Ah. Esse ano faz 30 anos no mercado. 30 anos. 30 anos. Eu tô há 16, mas tem espaço. Comecei tem uma com molecada 6. começando, né? Sim, Começando muito bem, então vale a dica. Começou com quanto? com 6. Sei. Fica Cris, isso. obrigado mais uma vez. Eu que Obrigado, agradeço, irmão. gente. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Um beijo pra vocês, viu, Cris? Obrigado. Beijo.